Gente querida, que bom que você chegou até aqui nesse curso da nossa querida APECOM para o acolhimento de famílias atípicas nas nossas igrejas. Nós até aqui tivemos uma caminhada bastante técnica. Falamos um pouco sobre a construção da ideia de inclusão que nós temos hoje. Passamos por algumas diferenciações entre acessibilidade e inclusão. Trouxemos algumas definições também importantes sobre o universo da neurodiversidade, termos como típico, atípico, própria questão do transtorno do espectro autista. E agora trouxemos recentemente, na última aula, um aprofundamento maior no que diz respeito à teologia da inclusão, evidentemente que lançando bases, porque o nosso objetivo é que você possa, na sua igreja, desenvolver a partir desse curso uma prática mais aprofundada a partir do seu contexto, inclusive teologicamente falando. Mas agora nós vamos entrar numa questão um pouco mais prática. Nas próximas 3 aulas falaremos sobre acolhimento propriamente dito. Eu quero começar essa nossa aula resgatando uma fala do professor Daniel Bauman Jr., um livro recentemente lançado pela editora Kitanda, chamado No Espectro, Autismo, Fé e o Dom da Neurodiversidade. Nesse livro, o autor falando sobre a neurodiversidade a partir de uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva de um dom divino, como a gente já vê propriamente dito no título do livro. Ele traz uma questão muito pertinente a partir daquele moto muito conhecido no contexto de inclusão, que é nada sobre nós sem nós. Certamente você já deve ter ouvido esse moto por aí. Mas ele diz na página 37 algo muito interessante. Acompanhe comigo na tela. Em geral, existem 2 tipos de não ficção sobre o autismo: livros clínicos de pesquisadores e médicos e biografias. Os livros clínicos geralmente focam no apoio a crianças autistas, com adultos autistas inteiramente nas sombras ou mencionados de passagem. As biografias são, em sua maioria, escritas por pais de crianças autistas e raramente escritas por pessoas autistas. Biografias tendem a se concentrar em ajudar os leitores neurotípicos a entender a experiência autista, ou mesmo apenas a experiência dos cuidadores de experiências autistas. É interessante essa fala porque o autor é uma pessoa autista. Nós falamos lá atrás sobre a importância da doutora Mary Temple Grandin para a história do autismo, como a primeira pessoa autista a escrever sobre o autismo. E aqui nós temos mais uma pessoa autista, um professor universitário, escrevendo sobre autismo e destacando o ponto que é crucial nessa nossa primeira aula sobre acolhimento, que é a importância de ouvir a pessoa a partir da sua realidade. Em outras palavras, então, o que Bauman está afirmando nesse parágrafo que lemos aqui é, na verdade, bem simples. Falar, refletir, propor, empreender ações de acolhimento e inclusão sem levar primeiro em consideração aquele a quem se pretende a isso, além do risco de não alcançar o propósito, pode inclusive configurar um ato de exclusão intrinsecamente falando. Ou seja, queridos, não se acolhe famílias atípicas em lugar algum a partir de pressuposições, quer sejam políticas ou até necessidades imediatas e pressões sociais. Não. Se faz por obediência a Cristo, no amor de Cristo, pelo princípio do Evangelho e em total consideração à realidade do acolhido, em qualquer que seja a ocasião ou circunstância. Por isso, eu quero reforçar a importância da escuta nesse processo. A Bíblia diz para nós, lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, destaca esse recurso que o próprio Deus nos dá.
Inclusive, mais tarde, vai dizer nessa mesma passagem de Romanos 10, como ouvirão se não houver quem pregue. Então, é necessário que se escute, que se preste ouvidos. É essencial. E da mesma forma, é essencial ouvir a realidade das famílias atípicas para compreender mais profundamente as suas necessidades. É ouvindo a respeito dessa realidade que se entende a dimensão das ações que precisam ser realizadas. E aqui a gente tem um ponto muito interessante que, para ajudar a gente, eu quero resgatar aqui a pessoa saudosa do pastor Tim Keller. E pastor Tim Keller, ele em vários dos seus escritos, ele destaca pelo menos 3 princípios básicos que toda a igreja precisa considerar na sua teologia e na sua prática. Acompanhe comigo na tela. Os 3 princípios de Tim Keller são, primeiramente, centralidade no Evangelho. Keller reforça que o Evangelho deve ser o centro da vida com Cristo, nos ensinando que a mensagem de Jesus não é somente um ponto de entrada para a fé, mas também o poder para toda a vida cristã. E aqui eu quero tocar nesse ponto. Se a mensagem do Evangelho não for central na nossa vida, ou seja, se nós não somos profundamente impactados pela mensagem do Evangelho, pelo amor de Cristo que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores, dificilmente nós teremos uma escuta calibrada com a necessidade do outro. O Evangelho não nos coloca numa condição acima das pessoas necessitadas ou portadoras de necessidade física ou mental ou de transtornos globais do neurodesenvolvimento. Pelo contrário, o Evangelho nos coloca em par de igualdade. Mas o que faz isso? É quando a nossa vida está centrada em Cristo. Note, a Bíblia Sagrada nos diz que, lá na carta de Paulo aos Filipenses, que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a nossa forma, o nosso formato, viveu a nossa vida, conhece o nosso contexto. Isaías, falando de Jesus, diz que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Note, mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus veio nos ouvir de perto. Ele veio estar conosco. Então, a igreja precisa estar centrada no Evangelho. Os cristãos precisam ter uma vida centrada no Evangelho, no próprio Senhor Jesus, que é o que vai nos levar a ouvirmos uns aos outros a partir das nossas realidades. Acompanhe o segundo princípio que Tim Keller traz para nós, que é a relevância cultural. Tim Keller enfatiza a importância de apresentar o Evangelho de modo que seja compreensível e relevante para o contexto atual e específico, nos mostrando a importância de um cristão centrado no Evangelho saber estabelecer um diálogo cultural pautado no tempo e em total fidelidade às Escrituras. Aqui nós falamos desse aspecto contemporâneo da igreja. Toda a igreja ela é contemporânea porque ela está no seu tempo. O que não significa dizer que ela conversa, que ela tem um diálogo com o seu tempo. E acolhimento se faz a partir de diálogo, a partir de escuta, a partir de aproximação, ou como Tim Keller está dizendo, a partir de uma relevância e relevância cultural. A igreja viva, centrada no Evangelho, é uma igreja que conversa com o seu contexto, ouvindo e, a partir dessa escuta, fazendo propositivas que sejam fundamentadas no Evangelho, mas que também tenham relevância para aquele contexto. Note, esse muitas vezes é um erro muito grande que nós cometemos. Nós apenas nos preocupamos em trazer as pessoas para dentro da nossa história, da nossa doutrina, do nosso contexto, e nem sempre estamos preocupados no quanto que essas pessoas que se aproximam da igreja estão de fato entendendo aquilo que nós estamos procurando de alguma forma ensiná-las, porque muitas vezes não há relevância, estamos muito distantes da realidade daquele a quem ouve. Esse é o princípio. E note, o terceiro princípio, que é na verdade uma consequência prática dos dois primeiros,
é o que Tim Keller está chamando aí de comunidade e amor prático. Para Tim Keller, a fé cristã deve ser vivida em comunidade e demonstrada através de atos de serviço e justiça social. Aqui parece que Tim Keller está conversando muito com o Miroslav Volf, que a gente fez citação agora há pouco na aula de Teologia de Inclusão, ou ainda com o Antoni Roykema, lá no começo, quando a gente disse que, quando nós observamos a fala de Roykema, no sentido de que nós somos pessoas e criaturas ao mesmo tempo, mas enquanto pessoas nós temos esse aspecto intencional da moldagem da vida. Então a comunidade e amor prático é uma igreja que vivencia o seu contexto, buscando relevância no seu contexto a partir de uma vida centrada no Evangelho. É isso que nós, como lemos há pouco, o autor Daniel Bauman Jr. está também preocupado quando ele diz que a maioria dos livros que falam sobre autismo não são escritos por pessoas autistas. Isso não coloca essas obras literárias em demérito de forma alguma, mas nos chama atenção para ouvir a realidade das famílias atípicas. E nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira aula sobre acolhimento, nós teremos mais duas, eu quero chamar a sua atenção justamente para esse fato, a importância de ouvir famílias atípicas, de conhecer a realidade dessas famílias. A Bíblia Sagrada está repleta de personagens portadores de necessidades especiais, repleta, que foram usados poderosamente por Deus, o que nos deixa claro que pessoas atípicas têm um lugar e um papel crucial na vida da igreja, na mesma proporção de qualquer pessoa neuroatípica, ou neurotípica, perdão. No entanto, para se perceber e compreender essa verdade inegável das Escrituras, é necessário que nós estejamos dispostos a rever determinados conceitos e pensamentos que levam a enxergar pessoas com necessidade de inclusão como sendo limitadas em relação às outras. Esse é um paradigma que precisa ser revisado na nossa vida. Parece haver uma predisposição natural, ainda que seja involuntária, por parte da igreja, de enxergar certas demandas de acolhimento sob o ponto de vista do assistencialismo, sabe? Não atentando para o fato de que famílias atípicas fazem literalmente parte do cotidiano da igreja e que o acolhimento se faz necessário por conta da condição dessas famílias e não das suas limitações. Esse é o ponto aqui. Enquanto as limitações de pessoas com necessidades especiais ou neurodivergentes forem o ponto principal da nossa motivação, a gente vai ter dificuldade. Ou seja, não é por conta da necessidade dessas pessoas, mas é por conta da realidade dessas pessoas. Por isso que lá atrás nós reforçamos e retomamos o que Glauco Ferreira disse, que a inclusão se dá quando a pessoa experimenta o ambiente de fato. Tim Keller está preocupado com isso, com o desafio para a igreja, para que a sociedade experimente das realidades do reino de Deus a partir da igreja, e não para que a pessoa seja inserida numa outra realidade. Por isso, a importância de ouvir e de dialogar. Famílias atípicas não precisam de um olhar assistencialista da igreja por serem portadoras de necessidades especiais. Elas precisam ser acolhidas independentemente de suas limitações. É necessário entender que pessoas atípicas não caem em demérito por causa do seu contexto. Pelo contrário, são perfeitamente capazes de ocupar ministérios e atividades na igreja e seu contexto pode servir, inclusive, como um fator de maior relevância em determinadas situações. Concluindo, note comigo, por favor, essas afirmativas aí na tela. Acolhimento não é aceitação. Acolhimento não é boa recepção. Acolhimento não é uma agenda da igreja. Acolhimento não é um departamento específico da igreja. Acolhimento se faz a partir de quando nos dispomos a ouvir, refletir e agir mediante os problemas de quem procura a igreja, respondendo de forma prática a partir do evangelho que pregamos e vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Concordando então com Tim Keller, uma igreja centrada no evangelho, de relevância cultural, comunitária e de amor prático será uma igreja acolhedora, porque
O acolhimento está no seu DNA, na sua essência. Que essa seja a minha igreja, que essa seja a sua igreja também. E a gente se vê na próxima aula.